Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre sabedoria. Eu venho estudando Provérbios e venho gostando muito daquilo que eu tenho visto a respeito da sabedoria, né, da disciplina em se fazer sábio. E decidi trazer esse vídeo para o canal para que a gente possa falar um pouco sobre isso. E como eu trouxe aí a frase lá do Kai Balion, né, que os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para aqueles que conseguem ter o discernimento de buscar o conhecimento, estão nessa fase de sabedoria. Aquelas pessoas que não estão buscando a sabedoria não tem problema nenhum, elas não querer, né, buscar a sabedoria agora, não tem problema nenhum. Mas aqueles que buscam a sabedoria, que intencionam ser sábios, que intencionam ser melhores, esses sim já estão prontos para o entendimento. Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco do que venho aprendendo, e é isso que eu faço, porque eu entendo que quanto mais eu dou, mais eu recebo. E o universo, Deus, queira você chamar como quiser, não se deixa vencer em bondade. Então, quanto mais eu consigo entregar, quanto mais eu consigo passar aquilo que eu entendo, aquilo que só eu sei passar da forma como eu sei, porque cada um tem aí a forma de entregar a sua mensagem, mais eu consigo receber. E engraçado que quando a gente chega nessa parte de sabedoria, a gente não faz porque queremos algo em troca, né? A gente faz porque é bom, é prazeroso ajudar. E eu espero que essa mensagem possa, de alguma forma, tocar o seu coração. Vamos lá? Gente, se você se move, o universo reage. Eu trouxe essa frase aqui que eu achei maravilhosa, né? Dita por Jesus, que vai dar todo o embasamento aqui no vídeo de hoje, que é: se alguém não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. E eu acredito muito fortemente nessa frase, nesse dito, né? Que Jesus nos trouxe essa mensagem, que se alguém não nascer de novo. E perguntaram, mas o que é nascer de novo? Como eu faço para entrar de novo no útero da minha mãe? E não é assim, né? Nascer de novo de forma espiritual, de forma interna e em atitudes, mas nascer verdadeiramente, né? Morrer para o mundo, né? Morrer todas aquelas crenças que a gente carrega, deixar morrer todas as atitudes ruins, né? Que nos envenenam, que envenenam os outros, e mudar, não porque eu vou ganhar algo em troca, mas mudar e nascer de novo porque é bom, né? Buscar a sabedoria, buscar o conhecimento, tirar aquilo de ruim e deixar nascer o novo. Por que tirar aquilo de ruim? Porque se eu não tiro se eu não reconheço a minha falha, logo eu não consigo tirar. Se eu falo pra você, olha, eu acho, vamos supor que eu falo pra você, olha, eu acho que o meu cabelo é muito grande, então eu não vou deixar ele crescer, porque eu já acredito que ele seja grande, mas se eu reconheço realmente o meu cabelo está curto e eu quero ele grande, então aí sim, então a partir desse reconhecimento de que a gente tem sim falha, a gente tem muita coisa a ser corrigida, a gente consegue nascer de novo, né? E a gente só consegue alcançar mais sabedoria, mais amor, mais de tudo de maravilhoso, né, que o universo nos dá através de nascer de novo, né, de se abrir para o novo, de se abrir para aprender, de se abrir para reconhecer que somos falhos, que podemos estar errados, né? Então, às vezes, você tem uma imagem de você em relação a um filho, em relação ao pai, em relação à mãe. Eu sou assim como mãe, eu sou assim como filho, eu sou assim como filho de Deus. Mas você pode nascer de novo. Você pode se tornar uma outra pessoa. E se tornar uma outra pessoa não é perder a sua essência. Veja que nós não somos a mesma criança. Nós não somos o adolescente que um dia fomos. Nós não somos o mesmo de 2 anos atrás. Nós mudamos, mas a nossa essência ainda continua. Eu estou falando dessa mudança intencional e não pelos fatos da vida. Então, nascer de novo, só é possível a gente encontrar o reino dos céus, só é possível a gente entrar no reino de Deus, internamente, espiritualmente, mentalmente, através do que Jesus disse, nascendo de novo. Vejam, aqui eu coloquei que a mudança ela precisa ser interior, espiritual e externa.
Interior é a gente rever os nossos conceitos, rever aquilo que a gente acha que é certo ou errado, rever os nossos princípios, né? Externa é as atitudes que a gente tem com o outro. Porque que eu me acho no direito de agir dessa forma. Mesmo que o outro haja dessa forma comigo, por que que eu acho que eu tenho que reagir a tudo que me acontece? Eu não preciso reagir a tudo que me acontece. Eu sou um ser humano pensante. Esses dias, se eu não estiver muito enganada, acho que foi o professor Olavo, ele falou o seguinte, que é muito interessante, porque o pássaro, ele nasce e ele sabe a sua função de pássaro. O jabuti nasce, ele sabe a sua função de jabuti. Uma vaca nasce, ela sabe a sua função de vaca. Mas nós, seres humanos, nós nascemos. E engraçado que depois de 30, 40, 50 anos, a gente ainda não exerce bem a nossa função de humanidade. E para que forme um ser humano, né, nós precisamos dos outros. Então, para que forme ali uma onça e ela caça, ela precisa da sua mãe, mas ela sai exercendo a sua função de onça. Mas nós, seres humanos, não. Os outros são como um grande quebra-cabeça que vem nos auxiliando para que cresçamos e que possamos evoluir. E há pessoas que passam por toda uma vida, né, e não conseguem ainda cumprir o papel de ser seres humanos. E isso é muito interessante. Então, que possamos fazer essa mudança em atitudes, essa mudança interna e principalmente espiritual. Buscar o nosso espiritual, né? Independente da sua crença, independente da sua religião. Buscar o genuíno, não é aquele sentar e falar Senhor. Não, conversa como um pai, conversa como uma mãe, porque a criação, Deus, ele não é só um pai. Qual é a imagem de pai que você tem? E perceba como você conversa com o pai, com Deus, com o universo. Porque a forma como você enxerga um pai é a forma como você enxerga Deus, se você o chama pelo pai. Então, independente do nome, que a gente possa crescer na nossa fé, né, e buscar genuinamente, né, sentar ali e não ficar Senhor, ó Senhor, não, deixa eu conversar com você íntimo, como se fosse um amigo, porque ele é o seu amigo. E procurar essa mudança espiritual, que aí sim a gente não vai precisar sempre ser levado pelos outros, ser guiado pelos outros. Agora eu já possuo mais discernimento. E essa mudança espiritual, ela é tremendamente forte. Lembre-se, buscar o reino dos céus e tudo será acrescentado. Seguimos então. Aqui eu coloquei como encontrar o caminho e se manter nele. E logo abaixo eu coloquei nossa vida parte de Deus e volta para ele. Então, como encontrar o caminho? E como não só encontrar o caminho, mas se manter nele, né? Porque no jogo da vida, diversas peças que podem fazer com que saiamos, né, daquilo que a gente vem buscando. Encontrar o caminho é você lembrar que a gente partiu de Deus e a gente está voltando para ele, né? Que o universo, ele se expande, ele se contrai, tudo expande e contrai, né? O seu corpo, ele expande, ele contrai. O pulsar da vida é esse, né? O expandir e o contrair. Então a gente expande e daqui a pouco a gente contrai. E quando a gente pensa em unificação, né, em voltar para Deus, a gente vai basear, eu coloquei isso aqui, ó, ilumine todas as áreas da sua vida. A gente vai se basear nisso, o que eu estou fazendo, a atitude que eu estou tendo nesse momento, nessa área da minha vida, está de acordo, está me levando para a unicidade, para voltar para o Pai. Ilumina todas as suas áreas da sua vida, começa a se perguntar, que aí você vai ver um florescer diferente nas suas atitudes. Só que vai entrar uma parte que eu acho que eu coloquei aqui. Aqui, coloquei, não se sabote, que são as brechas. Essas brechas são quando a gente fala só uma atitudezinha, só que isso vai virando uma montante num determinado tempo. Só um pensamentinho, deixa só eu fazer isso. Com o passar do tempo, isso vai virando uma montante. Imagina que você tem um animal feroz ali no quarto e você vai trancar ele. E você destranca a porta. Ele nunca tentou sair. E daqui a pouco você pode dar as costas, esse animal pode te invadir. E é a mesma coisa seus pensamentos. Um só, não tem problema. Mais uma atitude. E a gente vai deixando esse montante, né? Essas emoções, isso também pro emocional. A gente vai deixando essas emoções e com o passar do tempo vai virar uma montanha. E isso é muito perigoso. Muito perigoso a gente virar as costas para as nossas sombras. É muito perigoso a gente virar as costas para
uma atitudezinha que eu tenho. Eu preciso iluminar de fato todas as áreas da minha vida, tá? E eu coloquei aqui, seu estado mental não modifica a Deus, modifica você mesmo. Então, quando a gente está falando de mudança interna, a gente também está falando da gente mudar as nossas crenças, a gente nascer de novo nossas crenças. E através disso, para que a gente consiga essas novas crenças, né, com maior discernimento, é só através da sabedoria. Então, não é que eu mudando o meu estado mental, eu vou mudar o Criador, eu vou mudar a fonte originária de tudo, eu vou mudar a mim mesma. Eu não modifico Deus, eu modifico eu. Então, agora a minha vida melhorou porque eu melhorei o meu estado mental. Será que Deus melhorou? Não, ele sempre foi o mesmo. Ele é, sempre foi e sempre será. Você que passou a enxergar a situação diferente. Quando a gente vem para a mudança, a gente tem muito medo de errar. Por quê? Porque existem diversos caminhos e apenas um fim. Diversos caminhos, eu falo, igrejas, templos, religiões, são diversos caminhos. Eu não estou falando que se são certos ou errados, mas o destino é um só. E a gente tem muito medo de errar, né? Por quê? Porque a gente tem medo disso aqui, ó, culpa. A gente tem medo porque a gente vai carregar uma culpa. Mas eu quero te dizer que se você tiver uma intenção, uma boa intenção naquilo que você está fazendo, eu estou fazendo aqui vídeo. Posso estar errada? Posso. Eu estou com medo de expor? Eu tenho medo de expor. Mas eu não vou, se eu errar, eu não vou me culpar, porque a minha intenção é boa. Então, às vezes, nós somos, principalmente nós mulheres, somos mães, e a gente tem tanto medo de errar com os nossos filhos, e a gente porque a gente se sente culpada. Mas para pensar, a sua intenção foi boa. Isso não nos aniquila de sofrer as consequências disso. Mas eu sei no meu coração que a minha intenção foi boa. E eu vou tentar melhorar enquanto ser humano. Tá bom? Então, não é que você tem que fazer tudo de uma forma desregulada, mas que você entenda que você está tendo uma boa intenção. E se você tem uma boa intenção, não vai carregar culpa. Tá? Isso não vai servir. Na nova pessoa que vai nascer para o reino dos céus, não cabe culpa, tá bom? Coloquei, a gente vai precisar sair da zona de conforto, bem como também não se sabotar, né? Não deixar brechas. E eu coloquei aqui 3 recomendações minhas, tá? Que esteja receptivo, né, para esse novo eu, né? Para que você consiga se manter, para que você nasça de novo. Porque quando só de você intencionar, né, estar receptivo, ser uma nova pessoa, o universo já se move, traz as situações que vão favorecer, que vão te auxiliar nessa jornada. Porque o universo, ele não julga, ele só te ajuda. Reconheça o seu valor. Então, assim, somente quem reconhece o valor de alguma coisa realmente a possui. Então, se você está casado com um homem e você não reconhece o valor daquele homem, você realmente você não o possui. Se você acha que tem Deus na sua vida e não reconhece o valor de Deus na sua vida, você não o possui. Por que você não tem gratidão na sua vida? Por que você olha e vê só coisas ruins? Porque você não reconhece as coisas boas. Porque se você acordasse, a primeira coisa que você falasse, eu agradeço pelo sol ter nascido, eu agradeço por ter uma casa, eu agradeço por ter uma família, eu agradeço por ter um filho, eu agradeço por poder respirar, por andar sozinho, por mover as minhas mãos, por ouvir. Se você reconhecesse, você veria que você tem sim coisas pelas quais agradecer. Se você não tem, é porque você não reconhece. Então, novamente, somente quem reconhece o valor de alguma coisa realmente a possui. Se você quer realmente se possuir, se você quer realmente possuir amor, cuidado por você, reconheça o seu valor enquanto filho de Deus. E a terceira e última coisa é a teoria do barco, né? Que eu já até comentei aqui com vocês nesse vídeo. Não reaja às coisas. O que é a teoria do barco? Que fala que, independente do que o vento antigamente, né? Tinha aqueles barcos à vela, não sei se vai ter ainda hoje em dia, porque não é a minha área. Mas, independente disso, o vento ele sopra só para um lado. O que vai mudar, se eu posso ir... Vamos supor, o vento tá pra cá. Se eu quero ir pra lá, pra cá, pra cá, pra lá, não importa. Eu vou mudar a direção da minha vela. Então não importa as circunstâncias, as situações que aconteceram com você. O importante é o que você vai fazer com essas coisas. Para onde você vai colocar a sua vela.
lado negativo, o lado positivo, é a sua escolha, é você quem escolhe. Enquanto estamos em uma situação e todo mundo almeja ser alguém melhor, almeja uma vida melhor, eu também almejo. Mas enquanto a gente não reconhecer o valor da vida que a gente já tem, se a gente não for grato e se a gente continua dentro de uma situação, faz um esforço tremendo para sair, é porque ainda não aprendemos o que tem de ser aprendido. Então, não reaja às situações, entenda o que as situações estão querendo te ensinar. Pega o que lhe convém, o que lhe for capaz, o que for do seu tamanho nesse momento e deixa a situação ir. Tá bom? E lembrando que eu falei para vocês que o estado mental, ele é muito importante, mas as leis físicas, as leis do universo aqui, tô falando do físico, material. Se eu jogar um livro no chão, ele vai cair, né? Então, nós somos material e mental. Então, nós reagimos tanto às leis materiais desse mundo físico quanto às mentais. Então não se esqueça, não é só pra gente se movimentar no físico e esquecer do mental. E também não é só pra você se movimentar e trabalhar o seu mental e esquecer do físico. Porque nós somos seres mentais, seres espirituais, seres físicos e ainda tem essa parte do nosso sentimento. Então tudo deve ser olhado com muito carinho, tá bom? E lembre-se, quando você começar a se intencionar e fazer as mudanças necessárias dentro das áreas em que nós atuamos, físico, mental, espiritual, né, sentimental, né, emocional no caso, então o universo vai nos dar uma chacoalhada. E mais uma vez eu queria te lembrar que os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para aqueles que buscam a sabedoria. Vou ficando por aqui, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Super beijo no seu coração e até a próxima.